Fala galera, hoje a gente vai continuar falando sobre um assunto muito importante, investimento. Hoje a gente vai dar um passinho além. Tá lembrado que no último vídeo a gente falou sobre os conceitos básicos de investir, como investir? Hoje a gente vai um pouquinho além e eu vou te dar 9 dicas do que você precisa saber e do que você precisa ter na sua cabeça na hora que você for escolher o seu investimento. Eu sou o Cléo Scarabella e você está no Se Eu Soubesse. E não se esquece, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho e dá o seu like. Então, voltando um pouquinho ao que a gente falou no vídeo anterior, a gente falou de conceitos básicos de investimento, né? O que você precisa ter no mínimo para ter um bom investimento, que é entender se a taxa de retorno está cobrindo a inflação ou está cobrindo a correção monetária do seu investimento. Hoje a gente vai um pouquinho além. Eu só queria lembrar que a gente não é especialista em investimento. A gente faz os nossos investimentos que a gente acha que estão indo relativamente bem e nas nossas conversas a gente tenta passar isso para quem está aí do outro lado. Então, se você quer um especialista, você tem que procurar um especialista, que é um gerente do banco ou um corretor, que tem muita gente boa no mercado que pode te orientar a respeito de o que investir efetivamente. E, alternativamente, você pode comprar uma casa que, por trás de qualquer outro bem, e por trás de qualquer coisa que você vai investir, os conceitos são os mesmos. Então, fica comigo. Vamos lá para as 9 dicas? Vamos começar? A primeira dica, você tem que entender o propósito do seu investimento. O que quer dizer isso? Eu vou investir para comprar uma casa, eu vou investir para ganhar mais. Por quanto tempo eu vou investir? Isso é muito interessante que você saiba antes de você ter qualquer conversa. Esse propósito ele vai fazer toda a diferença e você vai saber por quê em um minuto. Mas vamos lá. É o propósito do seu investimento. A segunda coisa que você tem que ter na cabeça. Quando você está tentando escolher um investimento, de novo, se é num banco ou comprar uma casa, você vai ver a flutuação do resultado da taxa de retorno desse investimento. E você está olhando para trás, a gente vai falar nisso no minuto. Cuidado ao olhar mês. Sempre tenta olhar o ano. Por que olhar o ano é melhor? Porque o ano tira as eventuais flutuações aos altos e baixos do mês. E vai evitar que você tome decisões precipitadas. A terceira coisa que a gente já falou e a gente vai voltar a falar. Proteja o seu dinheiro contra a inflação. O que quer dizer? No mínimo, um investimento decente é o que retorna o IPCA para você. Se o IPCA, como em 2019, foi 3,92, no mínimo o investimento que você escolher tem que retornar 3,92. A outra ponta é os juros. Lembra que os juros são os prêmios, é o prêmio que você vai ter por ter emprestado o seu dinheiro. Quanto maior os juros, melhor. Obviamente tem um risco aí que você tem que administrar. Não vai querer ganhar tudo, porque isso pode trazer um risco muito grande, entendeu? Não tem almoço de graça. Então toma muito cuidado com essas coisas que pagam muito. Então muitas vezes é melhor você ter um mínimo de segurança do que ter um risco muito alto e não ganhar nada. Então toma muito cuidado com isso. Quando você está analisando onde você vai investir, o que você faz? Você precisa ter informação. E a informação é um fato, é o passado. O passado é um fato. O futuro é incerteza. Então ninguém vai falar para você, ou com poucas exceções, vai falar o seguinte, olha, esse fundo ou essa casa vai render tanto daqui 3 anos, ou 2 anos, ou 5 meses. Ninguém vai falar isso, porque ninguém quer correr o risco. Mas como as pessoas entendem que aquilo é um investimento interessante, é um investimento decente? Porque elas analisaram o passado. E aqui vai a mesma regra do mês. Não analisa o mês anterior, mas analisa os últimos 12 meses ou os últimos 24 meses daquele investimento. Veja qual que é a curva, se ele está crescendo, se ele caiu, se pode ser porque ele caiu, ele vai crescer. Então analisa o passado, mas o passado não é certeza de futuro. Isso chama-se risco. Então quem está no mundo do investimento tem que estar pronto para assumir riscos. Como que você elimina essas incertezas, que são esses riscos? Que é a outra dica, informação.
Então busca informação sobre se você vai comprar uma casa, se aquele bairro é um bairro que está sendo desenvolvido, que tipo de pessoa que mora naquele bairro, se aquela construção é uma construção que se adequa ao nível das outras construções. Se você for num banco, por exemplo, tenta entender a performance do fundo ou do CDB ou da letra do Tesouro nos últimos 24 ou 36 meses. Então a chave para investir bem é ter informação. Ah, mas eu vou comprar isso, vou comprar o conselho do gerente do banco. Cara, compra, mas entenda, porque muitas vezes entenda o que está por trás daquela informação. Por quê? Porque muitas vezes o gerente pode querer vender cotas para você e tudo mais e não seja interessante para você, talvez seja interessante para ele. Fique atento. Fique atento ao que acontece no Brasil e ao que acontece no mundo, porque eventuais variações podem tomar como base esses acontecimentos. Então, por exemplo, se você investiu num fundo da Vale e de repente aconteceu uma tragédia, Deus o livre e guarda acontecer de novo, mas o que aconteceu em Brumadinho, quer dizer, você vai ter uma perda. Então, invista em empresas saudáveis, invista em fundos saudáveis e busque essa informação, como a gente falou na dica anterior. E por último, siga conselhos. O que são conselhos? Nem eu, nem você somos especialistas em investimentos e muito provavelmente não vamos ser. A menos que você dedique um bom tempo para isso, dificilmente você vai ter todas as informações. Então, por exemplo, consulta o gerente do seu banco, converse com ele. Se você tiver as informações básicas que a gente tratou no vídeo anterior, essa conversa vai ser muito, muito melhor. E ele vai perceber que você tem background, você tem informação e não vai vender qualquer tranqueira para você. Tá? Isso é muito raro, mas pode acontecer. As corretoras de valores, por exemplo, hoje, que estão muito, muito fortes, tipo XP, por exemplo, eles têm os chamados advisors, ou os conselheiros. Esses caras são muito, muito bons. Eu tenho o meu, é o Charles da CMS Invest, e eu não vivo sem o Charles. E a experiência tem sido muito bom, é seguro, e esses caras entendem do que eles falam, porque a vida dos caras é fazer isso. E eles não ganham de você, eles ganham da corretora. Então é uma opção muito, muito boa, principalmente para você que está pensando em formar uma carteira. Então, quando você for tratar de investimento, tenha todas essas coisas na cabeça. Não vá de cabeça vazia conversar com esses advisors ou com os gerentes do banco, ou quando você for numa imobiliária comprar sua casa, tenha essas informações. Preste muita atenção nessas dicas. Como sempre, tem muito mais informação no nosso site, porque a gente vai publicar um texto de tudo isso, onde a gente tem isso muito mais detalhado. Então vai lá, lê, consulta, que vai ficar muito mais fácil a sua vida depois disso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. O investimento é muito importante e você tem que conhecer. É como política. Não evita, vai porque é a sua vida isso. Um abração grande, eu sou o Cléo. Se você não está inscrito, se inscreve, dá o seu like e ativa o sininho. E a gente se vê logo, logo com mais coisa boa por aí. Tchau!